Gente, eu tenho agora um dos principais assuntos, uma das principais reportagens do Balanço Geral de hoje. É polêmico. Um assassino, um serial killer, que matou mais de 40 pessoas, vai ficar frente a frente com os familiares das vítimas. Ele enganou a polícia por 20 anos e foi descoberto de maneira incrível. Ele confessou ter matado 48 mulheres. Em uma audiência, o juiz resolve dar direito de palavra aos familiares das vítimas. Os parentes das vítimas vão ficar cara a cara com o criminoso e vão poder conversar com ele. Poderão falar, desabafar. Podem falar tudo o que pensam deste assassino. Mas o pai de uma das vítimas, o pai de uma das moças que o serial killer matou, ele surpreende com a atitude dele. O que ele faz? O que ele vai fazer? Você vai ver agora no Balançou Você. Guilty. 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 Anos 80, região de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. Surgia ali um culpado. Guilty. Gary Ridgway, o jovem que parecia um rapaz acima de qualquer suspeita, começava a matar. Os alvos? Prostitutas, moradoras de rua, jovens viciadas em drogas e que fugiam de casa. Metódico, paciente, tinha um bom papo e talento para a crueldade. Sempre convencia as vítimas a entrar na caminhonete dele, todas vulneráveis. As vítimas eram alvos fáceis, porque elas tinham medo da polícia. Muitas levava para a casa dele, depois estrangulava. As primeiras vítimas foram encontradas no Green River, lugar que ele conhecia muito bem. 2 crianças brincavam ali perto quando viram um corpo boiando. Era de Wendy, uma jovem de 16 anos, moradora de rua, que tinha sido estrangulada. 2 semanas depois, outra vítima encontrada do mesmo jeito, sem vida, boiando no rio. E dias depois, outra, e outra, e outra vítima. A cada corpo achado, detetives desesperados. Gary não deixava pistas. Costumava roubar joias das vítimas e sumia com tudo delas para não deixar rastro. Mas quem era aquele homem que matava sem dó nem piedade? Enquanto os policiais não conseguiam responder a esta pergunta e tiravam os corpos do rio, Gary estava a poucos quilômetros dali, trabalhando normalmente como pintor numa fábrica de caminhões. Ele dava acabamento nos veículos, uma tarefa que exigia precisão e concentração. Os funcionários diziam que era um homem de muitos pensamentos e calado, mas ninguém suspeitava quem era ele. Ninguém reparava nele. E isso era parte do segredo do sucesso dele. Ele parecia e agia como qualquer pessoa. Assim, ele não despertava suspeita. Algumas das vítimas tinham sido vistas entrando numa caminhonete antes de desaparecer. Uma testemunha contou à polícia que viu a caminhonete em frente à casa de Gary. Começava a caça. A polícia entrevistou Gary, mas se convenceu de que ele não era o serial killer que estava procurando. Homem de bom papo, lembra? Durante 20 anos, Gary enganou a todos. Casou 3 vezes e teve um filho, mas nem assim parou de matar. Quanto mais ele matava, mais ele se divertia. Uma força-tarefa foi montada para capturar o serial killer de Green River. Os investigadores tentavam entrar na mente dele
e encontrar o que podia ser prova, mas ele dificultava. Pintava sempre a caminhonete que usava para não levantar suspeitas. A polícia desconfiou que o serial killer era um homem que procurava prostitutas. Quando foi chamado, Gary enganou até o detector de mentiras. O detector de mentiras é baseado no seu sentimento de culpa. Então, se você não se sente culpado, você pode enganar qualquer pessoa. Mas desta vez a polícia estava convencida de que era ele. Conseguiu um mandado de busca e apreensão para entrar na casa dele e achar evidências de que Gary era o serial killer. Mas não encontrou nada. Gary então mudou o jeito de agir. Passou a deixar os corpos em florestas e montanhas para despistar a polícia. Quase 20 anos depois do primeiro assassinato, a polícia contou com a ajuda da tecnologia. Com amostras guardadas em refrigeradores, conseguiu identificar partículas de tinta que foram coletadas na época nas cenas do crime. Comparou com o material que Gary usava no trabalho, mas foram as amostras de DNA coletadas que não deixavam dúvida. Gary era o serial killer de Green River. Ele foi preso na casa dele em novembro de 2001 e alegou inocência. Depois, fez um acordo para cooperar com a promotoria. Guilty. Se declarou culpado pela morte de 48 mulheres, dando informações sobre onde estavam os restos mortais das vítimas, evitava o julgamento e a pena de morte. Mas nem sabendo que ele passaria o resto da vida na cadeia, os parentes ficaram aliviados. A dor de perder um parente também era perpétua. Você disse que elas não significavam nada pra você, mas ela significava tudo pra nós. Ele não tinha remorso algum do que ele fez. Ele matou tanta gente e nem sequer lembrava quem eram aquelas mulheres, como elas eram. Eu simplesmente não pude acreditar como alguém matou aquelas pessoas e nem se lembrava delas. Ela era mãe, esposa, irmã e nós a perdemos. Ele é um animal. Eu queria que ele tivesse um fim horrível. E no meio de tanto sentimento de desespero e raiva, surgiu um homem de barba branca, pai de uma das vítimas. Pediu para falar e ser ouvido. Mr. Ridgway. Tem pessoas aqui que odeiam você. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil fazer o que Deus disse, que é perdoar. Você está perdoado. A Gary sobrou apenas um pedido. Peço desculpas por ter matado estas mulheres. Elas tinham uma vida toda pela frente. Desculpe por causar tanta dor para tantas famílias. Ele é um predador. Não tem uma explicação de por que ele matou. A resposta é simples. Porque ele podia.